Pensa só na equipe que mais impactou a história. Provavelmente não vem à mente um grupo de pescadores, um cobrador de impostos e um revolucionário, né? Pois hoje a gente vai olhar para além das imagens de santos e das aurelas para descobrir quem realmente eram os 12 discípulos. É um retrato de homens bem comuns, cheios de defeitos, que acabaram sendo escolhidos para uma missão, assim, extraordinária. Se a tarefa fosse montar um time para mudar o mundo, quem você chamaria? A elite, certo? Os mais inteligentes, os mais influentes. O normal, né? É ir atrás dos melhores e mais preparados. Só que a escolha que a gente vai analisar aqui foi exatamente na direção contrária, desafiando toda e qualquer lógica. E é aí que a fonte dessa análise nos dá a chave para entender essa escolha tão incomum. A ideia não era encontrar candidatos perfeitos. Pelo contrário, a seleção foi direto em pescadores, cobradores de impostos e até radicais políticos. Homens que, por qualquer critério que a gente use, estavam muito longe de estarem prontos. Então, em vez de recrutar os estudiosos ou a elite intelectual da época, a escolha foi pelo comum, pelo ordinário. Foram chamados homens que a sociedade até desprezava, como Mateus, um coletor de impostos que, na prática, colaborava com o poder que oprimia seu próprio povo. E aqui está o pulo do gato, sabe? A relevância histórica desses homens não veio das qualidades que eles já tinham. A grandeza deles foi, na verdade, um reflexo direto da pessoa com quem eles andaram. Foi essa associação que os tornou extraordinários, e não o contrário. Então, bora conhecer um pouco mais de perto quem eram esses caras, começando pelos primeiros que foram chamados. O que a gente encontra é uma mistura fascinante de personalidades, e é bem fácil de se identificar com elas. O que salta aos olhos de cara é o contraste. De um lado você tem o André, o conector. O instinto dele é sempre levar a gente para perto de Jesus. Ele ouve uma coisa boa e já pensa, meu irmão precisa saber disso. Do outro lado tem o Felipe, o pragmático. Vendo uma multidão com fome, a primeira coisa que ele faz é calcular que 200 denários, que era o salário de quase um ano de trabalho, não dariam para nada. Ele é o cara dos dados, da lógica pura. E essa frase do Felipe, nossa, ela diz tudo sobre ele. Sem rodeios, sem metáfora. Ele pede uma prova concreta, algo que dê para ver e entender. É uma mentalidade muito direta, quase de um engenheiro. Me mostra o pai que aí já tá bom para mim. E essa diversidade não para por aí, não. O grupo também tinha céticos declarados e radicais políticos. Pessoas com visões de mundo tão opostas que, em qualquer outra situação, seria impossível imaginar elas trabalhando juntas. Sabe, ia sair faísca. E aqui a gente tem o Natanael, que também é chamado de Bartolomeu. A primeira reação dele quando ouve falar de Jesus de Nazaré é puro ceticismo com uma dose de preconceito regional. É uma pergunta carregada de desprezo, que só muda depois que ele tem um encontro pessoal, cara a cara. E para botar mais pimenta nessa mistura, tinha o Simão, o Zelote. Os zelotes eram revolucionários nacionalistas que lutavam inclusive com táticas de guerrilha contra a ocupação romana. Ter um zelote ao lado do Mateus, um coletor de impostos que trabalhava para Roma, gente, é como colocar um ativista radical para trabalhar junto com um agente do governo. Imagina o clima nesse grupo. Chegamos agora na figura talvez mais complexa e trágica desse grupo. Um homem cujo nome se tornou sinônimo de traição. Judas Iscariotes. A análise o descreve como o mais intrigante dos 12, e a razão é o paradoxo da presença dele ali. Por que escolher alguém que você sabe que vai te trair? O que tudo indica que a inclusão dele servia a um propósito maior, um propósito que estava entrelaçado com o cumprimento de escrituras muito antigas. E a queda de Judas não foi algo da noite para o dia, sabe? A fonte mostra uma progressão bem trágica. Ele começa numa posição de confiança como o tesoureiro do grupo. Depois, a ganância o leva a se tornar um ladrão, roubando o dinheiro que era de todo mundo. E essa corrupção por dentro acabou combinando no ato final da traição. 30 moedas de prata. E o que a fonte ressalta é que esse era um preço irrisório, quase um insulto. Ele poderia ter pedido muito mais, mas o valor em si era simbólico, ecoando profecias de séculos atrás, um número que ficou para sempre marcado na história. A análise conecta a traição a profecias antigas, como esta do livro dos Salmos. Isso enquadra o que aconteceu não como um acidente, mas como algo previsto, e ressalta a dor de ser traído por um amigo próximo, alguém de confiança. E não para por aí. Tem outra profecia lá de Zacarias que menciona exatamente as 30 moedas de prata. A justaposição com essas fontes antigas reforça uma ideia central de toda a narrativa. Nada ali aconteceu por acaso.
Então, depois de olhar para toda essa mistura de céticos, pragmáticos, revolucionários e até um traidor, a gente volta à questão central. Qual é o sentido de tudo isso? A pergunta que fica pairando sobre toda essa análise é: por quê? Por que basear o movimento global num grupo tão cheio de falhas e aparentemente tão despreparado? Por que não escolher os mais qualificados? E a resposta, segundo a fonte, está na transformação, e não na perfeição que eles tinham no começo. A história deles é uma demonstração de que o barro bruto pode se tornar algo grandioso. A mensagem é que pessoas comuns, com todos os seus defeitos, podem ser o veículo para algo extraordinário. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Quando a gente olha para o ceticismo do Natanael, para o pragmatismo do Filipe, para o impulso do André, ou até para as falhas trágicas de Judas, com qual deles a gente mais se identifica? Qual característica a gente olha e pensa, nossa, isso aí sou um pouco eu? Talvez o maior legado que eles deixaram seja exatamente este, um espelho da nossa própria humanidade imperfeita e ao mesmo tempo do nosso potencial para mudar.